nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Rádio Deus é Amor. Espaço Eu e Mais Um. Vos saúda Débora Miranda. Na paz do Senhor, espero que você se encontre bem. Estamos aí em pleno vapor neste grande projeto que é uma ordenança do Senhor, cumprimento desta ordem de Mateus 28:19, quando Jesus disse aos seus discípulos: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazendo uma retrospectiva de todas as nossas aulas, que para ser batizado nós temos que crer. E nós que somos já salvos em Cristo Jesus, temos que ir buscar estas vidas, buscar um relacionamento, uma amizade, indo falando de Jesus e depois fazendo dela um discípulo. E depois que ela creu em Jesus, ela poderá ser batizada em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que você tem qualificado as suas aulas, o seu relacionamento com o novo convertido? É importante que o novo convertido entenda quem é Deus. O mundo fala, muitos dizem que Deus é uma energia, que é o cara lá de cima, dizem que é uma força invisível. Mas quem é Deus? Vamos lá na palavra de Deus. Foi Ele quem escreveu a Bíblia Sagrada. E Ele lá se autodefine quem Ele é. E ao abrirmos a Bíblia no primeiro livro, que se chama Gênesis, no primeiro capítulo, lemos estas primeiras palavras que estão escritas assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê este versículo, nós temos a declaração de duas coisas. Primeira, que Deus existe e que Ele é o Criador de todos os seres viventes e de tudo quanto existe. Deus, Ele é infinito, Ele sempre existiu, Ele é de eternidade em eternidade. Ele nunca deixará de existir e Ele sempre existiu. É um mistério maravilhoso. E muitas vezes não podemos defini-lo em uma só palavra, mas o que nós podemos dizer é que Ele tem muitas qualidades. Os atributos de Deus são infinitos. E todos esses atributos, todas essas qualidades, nos mostram quão grandes são o seu poder, a sua grandeza, a sua glória, sua majestade. Quando você for ensinar o novo convertido quem é Deus, você pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, e também um apoio para este capítulo, este versículo, a página 12 do nosso manual do batismo. Porque lá tem todos os versículos que aqui eu não poderia ter o tempo suficiente para ler. Mas, por exemplo, no Salmo 139, no versículo 1 até o 6, diz que Deus é onisciente. O que é isso? Ele sabe de todas as coisas. E olha que coisa magnífica, tremenda, impactante. Ele sabe até as palavras que vamos dizer e ainda nós não dissemos. A palavra nem saiu da nossa boca, Ele já sabe quais palavras falaremos. Ele é onisciente. E Deus é espírito, Ele não é uma pessoa física. Ele é espírito. Ele tem existência própria, está em João 5, versículo 26. Ele é santo, Ele é amor, Ele é imutável, Ele é justo, é eterno porque sempre existiu. Ele é onipresente porque está em todos os lugares. Ele é onipotente, Deus fiel. Enfim, Deus existe e nós temos a capacidade para conhecê-lo, mas não totalmente, porque a nossa mente finita, limitada, não consegue realmente definir Deus, entender Deus em seu todo. Mas pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a revelação dele escrita, pelos milagres que ele faz, pelo que ele realiza, nós podemos ter esta capacidade para conhecê-lo pelo menos um pouquinho. Não podemos dar desculpas de que não reconhecemos a Deus. Sabem por quê? A Bíblia fala
em Romanos capítulo 1, versículo 19 até o 22, que pois a própria natureza, que é a criação dele, é testemunha que ele existe. Isso aqui é muito profundo e todo ser humano não terá desculpa de dizer que não sabia que Deus existia ou afirmar que ele não existia. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 19 até o 22. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que nós não tenhamos desculpas. Tudo isso que existe, todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, nenhum ser será inexcusável. Ninguém terá desculpa de dizer, eu não conhecia Deus e eu posso dizer que ele não existia, porque a própria natureza e tudo que ele criou revelarão que ele sempre existiu e ele é Deus. Vocês acompanharam mais um espaço Eu e Mais Um. Que Deus vos abençoe. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.